Oi, e aí todo mundo, tomara que esteja gravando tudo certinho. Eu sou o Rafael, vocês podem me chamar de Rafa. Hoje é dia 20 de outubro, sou eu no futuro, ainda tenho um monte de vídeo do passado pra colocar. Isso seria um obrigado a todo mundo pra responder os comentários do jeito que eu faço falando, mas eu tô aqui olhando, são 4h34 da manhã. Eu esqueço de. É difícil explicar como a mente não funciona, como eu não tenho a mesma capacidade todo dia. Eu me sinto incapaz de responder. Eu tava lendo umas coisas ali. Eu li já um monte de coisa ali que foi escrito. E algumas me fazem. Fazem, estão fazendo no presente momento agora. E dá vontade de chorar. E aí eu não consigo expressar as coisas. Eu achei que eu queria achar um jeito justo de responder todo mundo, porque eu sei que eu não vou ser capaz de responder com texto, porque eu não tenho. Não tem. Uma hora vai chegar uma hora em que não existe o tempo de responder todo mundo, certo? Eu fico em conflito com essas coisas, porque eu naturalmente não sou sociável. E agora eu tô fazendo uma coisa que é sociável, teoricamente, as coisas do YouTube. As pessoas escrevem e tem que responder. E tem tanta coisa pra ler, e eu fico com a mente, puf! Porque eu me sinto mal de não conseguir responder. Só que não é possível responder. E aí a coisa mais justa, logicamente, seria não responder ninguém. Aí eu podia pedir ajuda pro pai, pro pessoal daqui de casa responder, mas aí não é a mesma coisa. Eu não sei qual é a lógica a ser usada. Mas eu vou começar. Tem tanta coisa! Tem tanta coisa! E eu não sei como. Não sei como responder mais. Mas eu agradeço todo mundo por escrever alguma coisa, tentar ajudar a deixar opinião. A gente sabe que conversa não resolve nada, mas na verdade cria coisinhas, ingredientes pra criar algo, né? Opiniões diferentes misturadas, boom! Ao invés de jogar elas uma contra a outra, pega um punhado de opinião diferente e dá pra construir alguma coisa. E meio que os comentários são isso. Ah, caraca. Vamos começar a ler. Tem tanta coisa que eu já devia ter respondido. Eu tava com a mente meia incapaz de responder. Literalmente. Deixando isso de lado, e agora tem vários. E eu quero responder todo mundo e eu não tenho como. Eu não consigo. Não consigo. Eu quero e não consigo. Só faz, cérebro. Só responde. É conflitante não ter a mesma capacidade todo dia. Eu consegui falar claramente e responder claramente. Agora eu não consigo mais. Porque eu não consigo mais? Porque a mente tá se sentindo desse jeito. Eu vou fazer isso. Eu vou responder de futuro pro passado. Porque eles aparecem aqui em cima, certo? Os últimos que aparecem aqui em cima. Então eu vou começar a responder de cima pra baixo. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Mãe, no universo nada permanece como é. Tudo se transforma dentro de um determinado tempo. Muitas vezes não entendemos por que de ser assim, mas acredito que essa transformação é necessária para uma determinada evolução. O ser humano tem a mania de poetizar tudo. Infelizmente não é tudo bonitinho. A evolução não é bonitinha, mãe. A mudança não é bonitinha. Nada é bonitinho. É tudo meio bem agressivo na nossa realidade. Tudo, se for parar pra pensar. A gente tenta sentimentalizar as coisas que a gente vê e como elas funcionam, mas não tem nada de bonitinho por trás no script que faz tudo funcionar na realidade. Tu como pescador, isso é o corretor, não como pecador, mas tu como um pescador é ótimo cinegrafista. Isso foi do vídeo de pesca. Obrigado, Márcia. Ou um pecador. Esse lugar ao lado da família renova minhas energias. Mãe, eu sei que você gosta de estar junto com a avó e ver nós lá. Felipe Neres, gostei da sua originalidade. Risada. Eu sei que o jeito que eu sou também é horrível. Esse vídeo lembra um pouco das crises existenciais que eu passo. Não é bem uma crise existencial, é mais o meu eu quando eu tô me sentindo
livre pra falar quando eu tô sentindo a coisa, sabe? Ainda não consegui ser totalmente honesto. O vídeo de totalmente honesto, inclusive, vai chegar provavelmente amanhã, onde eu deixo sair a maior parte das coisas que eu quero que saia. Sem contexto ainda, mas... Crise existencial é uma boa forma de definir quando o cérebro não funciona direito. A incapacidade de achar uma consistência para continuar. RN Nascimentos. Meus parabéns. Sua ordinária coragem e força fizeram com que você postasse esse vídeo e ele chegasse até mim. Você é um cara muito forte mentalmente. Isso não é loucura, na minha opinião. Isso é apenas o reflexo da sociedade, do mundo hipercapitalista em que vivemos. Tem um pouquinho de... Eu não sei. Muito obrigado a RN Nascimento, a todo mundo que escreve também. Não sei o que culpar, ou se tem explicação. O que eu vejo como simplicidade da resposta disso aí não tem culpa em que sistema que a gente vive ou nada. É só a realidade. Todo o código da nossa realidade, toda a nossa realidade exige competição e é muito aleatório. A gente pode aumentar a nossa chance, blá blá blá, mas no fim das contas, olha pro mundo, é tudo uma competição. Não só nós conscientemente pensando que tem que competir contra as outras pessoas ou blá blá blá. A realidade toda, se olhar, cada coisinha, até as coisas que não são vivas, coisas físicas, as regras, tudo. Uma maldita competição, os átomos tentando disputar o lugar no espaço, as partículas se batendo, tudo uma... Eu não sei como filosofar sobre isso agora, mas... Tudo parece ser uma competição nessa realidade aqui. E muito aleatório. Não é justo, nada é justo. Nada é justo. Eu tenho muita sorte por um lado e muito azar por outro, porque a minha mente não funciona direito. Outras pessoas não têm nem a chance de nascer, ou nascem toda ferrada fisicamente, ou sofrem a vida toda. E tudo isso que dita é um monte de aleatoriedade, infelizmente. Então, culpa de algum sistema... Não sei. Não sei se é culpa de algum sistema que as pessoas encontraram pra... Você falou mundo hipercapitalista em que vivemos. Vai acontecer coisa triste com várias e várias pessoas, não importa que sistema que a gente viva, infelizmente. Porque a realidade em si, ela já é mal feita. Infelizmente, se você para pra pensar e olha a realidade em que a gente vive, ela é mal feita. Ela é construída com um sistema em que a gente tem que competir, brigar contra nós mesmos e contra ela mesma, contra a própria existência, contra tudo que acontece, contra o mundo, tem que sempre estar tentando competir, tentando sobreviver, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo. Tudo sempre num estado caótico de querer existir. Até as coisas imateriais, até, como eu disse, as coisas físicas. Seria legal filosofar sobre isso com cientistas e perceber tudo nessa nossa realidade é uma competição infinita. Não só nosso consentimento pensando sobre isso, mas se a gente tirar o ser humano da equação, a própria realidade continua sendo uma competição. Quando eu penso nessas coisas, nada mais que uma conversa consigo mesmo, mas que tenho certeza que ele ajudou. E tenha de que me ajudou. Certeza, acho. Muito obrigado. Posso ter mais. Nada disso foi estranho. Aqui surge um ponto de encontro do algoritmo de pessoas que pensam de forma parecida. Obrigado por isso. Ganhou mais um seguidor, apoiador e fã. Muito obrigado, RN Nascimentos. É muito maluco o quão horrível a internet se tornou e o quanto ela prende as pessoas e o quão ela desgasta as pessoas de certa forma. Mas ela tem um lado positivo também, né? Essas aleatoriedades que acontecem das pessoas se encontrarem. Você me encontrou, você escreveu uma coisa, você tá me ajudando psicologicamente de certa forma, com um comentário. E tomara que eu consiga, de certa forma, ajudar você de alguma forma também, com algum pensamento, alguma coisa.
E isso é muito maluco de se pensar. As pessoas... E é legal. Se eu começar a deixar as emoções sair, eu vou... Não posso chorar. Sou Rafael assim como você. Caraca! Nah! Eu não sei se você quer dizer que o seu nome é Rafael, mas se for também, isso é uma coincidência do caramba. Ou se é um jeito de se expressar, que você se identifica com o que eu falei, então sou Rafael assim como você, por causa do jeito que eu falei, do jeito que eu me expressei. A forma do pensamento pode ser isso também. Reflito todos os dias, apesar de sermos diferentes, com vidas diferentes, me sinto próximo de você. Inspire-se sempre em você. Faça o que acha que deve fazer. Nós, Rafa, somos muito espertos e questionadores. Então seu nome é Rafael também. Ou eu não consigo saber se o seu nome é Rafael ou se é um jeito de escrever que você usou. Mas acho que se for, caraca, que coincidência. Não aceitamos e não podemos aceitar as coisas só porque elas sempre foram assim. Vamos continuar a seguir nossas ideias e vamos mudar esse mundo. Eu acredito em você. Bom, muito obrigado, Rafa, ou RN Nascimentos. E que tudo dê certo pra nós e todo mundo, né? Que a gente consiga achar um jeito de aproveitar o lado bom da realidade. E tudo, no fim das contas, depende da nossa interpretação cerebral. Do jeito que o cérebrozinho vai estar funcionando. Sonhar a estabilidade que um dia eu quero ter, que eu não sei se vai acontecer. Mas tomara que aconteça pra todo mundo. E isso é ilusório, eu sei que é ilusório. A realidade não é bonitinha. Não vai acontecer coisa boa pra todo mundo, essa que é a realidade. Mas desejar que aconteça é melhor do que só aceitar as coisas como elas são, como você disse, né? Então tá, valeu. O Squirtless-Tiureira. Eu não achei estranho não, cara. Eu senti verdade e sinceridade. Não sei exatamente o que dizer, mas continue. A vida é uma questão complexa que nós mesmos escolhemos como interpretar a partir de nossas concepções, a partir da nossa cabeça. Continue lutando, refletindo, teste suas teorias. Essa é uma luta que dá pra vencer, até mesmo se apoiando nas coisas mais simples, como ver o sol nascendo. Você é muito importante. Muito obrigado. No fim das contas, o jeito que a gente tá se sentindo é o jeito que a gente interpreta o mundo. Se a gente tá feliz, a gente enxerga o mundo de uma forma mais positiva. Se a gente tá triste, se a gente tá com coisa negativa, sentimento negativo, a gente enxerga o mundo de outra forma. Se a gente tá com sentimento positivo, alegria, blá blá blá, a gente enxerga o mundo de outra forma. O jeito, os processadores mentais e quando o psicológico não funciona direito, aí tudo fica quebrado. Viver e aproveitar cada momento que a vida oferece. Dançar e ouvir música. Funciona superficialmente, mãe. É engraçado que tem vídeo que eu sou a pessoa mais falante do mundo, mais feliz do mundo, tô contente conversando com todo mundo como se fosse normal, e depois volta o meu eu, que é a verdade, que aqui dentro internamente eu tô tudo quebrado psicologicamente. Kai of Destiny. Isso não foi estranho pra mim. Pra mim você foi sincero, você foi você. Não há nada de errado com isso. Também sou assim. Geralmente eu ainda penso sobre essa ausência de motivação, comparação e expectativa na vida. A necessidade de buscar a felicidade constantemente e talvez manter ela para sempre. Mas a gente sabe que isso é impossível, não é? Debatível. Impossível é debatível também, mas faz sentido, sim. A gente nunca vai ter a capacidade de ficar num estado de alegria perpétua. Mas ter um pouquinho de estabilidade a mais seria muito bom. Mentalmente. A felicidade é uma ilusão, uma armadilha, inevitavelmente, bom, agora foi, a gente pode filosofar pra caramba com isso. A felicidade é uma ilusão, a vida é uma ilusão. Não pega isso como uma coisa deprimente, tá bom? Se você estiver se sentindo deprimido, qualquer pessoa que talvez esteja assistindo isso e que estiver triste, mas a realidade em si é uma ilusão também, a vida é uma ilusão. A gente pega e cria objetivos e blá 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 pra continuar se vivendo, pra enganar a mente e pra continuar existindo, pra seguir o script que a natureza fez a gente pra continuar vivendo e criar mais pessoas e blá blá blá, e seguir o script e passar as coisas pra frente. Então, a vida é uma ilusão. A gente tem que se iludir pra continuar vivo. Se a gente não se ilude, quando eu falo ilusão é objetivo, dar significado pra vida, encontrar alguma razão. Tudo é uma ilusão. Não significa que seja uma coisa ruim. Viver iludido faz bem.
Contanto que a ilusão cause benefícios a você, que não prejudique ninguém, que a ilusão mantenha você lutando. Infelizmente é isso que é essa realidade. A gente tem que se iludir, todo dia para continuar. O que chamam de motivação, objetivo, perspectiva, como é que é aquela outra palavra? Propósito. Tem que ter um propósito na vida. É tudo ilusão que a gente dá na mente para continuar. E eu preciso achar uma ilusão, um propósito gigantesco para continuar. E tá bem difícil porque a mente não funciona direito. Mas se a gente para pra pensar, tudo é uma ilusão. E não significa nada, não tem problema nenhum. Fazer o quê? Vamos continuar. Uma armadilha, inevitavelmente a gente sempre vai retornar pro mesmo sentimento de incapacidade, de não conseguir manter a felicidade para sempre. Mas é como você também disse, continua. Não adianta, é a única coisa que faz sentido. O que funciona se a gente não tem a capacidade de ter um estado estável na mente, que a gente não consegue ser a mesma pessoa todo dia? Só enganar o cérebro e dizer, continua, independente do que aconteça, continua. Aí quando eu estiver lá no fim do poço, querendo sumir, querendo deixar de existir, eu vou lembrar daquilo que eu falei, do continua. É a única coisa motivacional que funcionou pra mim, sinceramente. É a única coisa lógica que funciona, é a única coisa não lógica, é a única coisa espiritual que funciona, continua. Porque quando eu não estiver me sentindo bem, ficar falando coisinha motivacional que não faz sentido não vai me ajudar. Mas falar continua, dá um... É como se fosse amortecer aquele sentimento horrível que acontece com todo mundo às vezes. A coisa super deprimente, a negatividade total quando tu quer deixar de existir. Continua. Todo mundo continua. Por mais que seja horrível. Vamos lá, né? Porque às vezes a gente tem a chance de mudar e conseguir ter a chance de ver o lado bom da realidade, que esse é o sonho, é isso que todo mundo quer no fim das contas, por trás de tudo. Eu acho isso, apesar de ridículo, é a resposta. Talvez a vida seja sobre esses pequenos momentos felizes que a gente faz. Talvez viver seja trilhar o próprio caminho, fazer as próprias escolhas, simplesmente tentar. Ações. Não pensar. Faz sentido. A gente fica tanto tempo pensando na cabeça o que fazer. Eu não sei se todo mundo é assim, mas quantos anos da minha vida eu joguei fora por não perceber que eu tava com um monte de porcaria psicológica, principalmente quando eu saí de criancinha pra adolescência e fiquei preso aqui pensando, não conseguindo dormir direito e sofrendo, pensando. O que tu fez comigo? Só destruiu minha vida, agora eu tô aqui, todo ferrado. Ações. Simplesmente tentar é uma boa coisa também pra seguir. Tente! Tem as músicas legais. Tente. E tentar significa ações. E ações não são pensamentos. Ações são como segurar o óculos. Fazer alguma coisa. Agir. E eu tenho que tentar fazer muito mais isso. Na verdade, todo mundo que tá sofrendo tem que tentar muito mais isso. Tentar mais e pensar menos. Isso é legal. Nossa, a gente deve ter alguma forma de conversar com as pessoas. Deve dar pra começar a filosofar com as pessoas e conversar sobre coisas e pensar e discutir e dar socos verbais e depois juntar eles e filosofar com as pessoas de alguma forma que não seja só por escrita. Seria legal pensando nisso agora. Eu não sou ninguém. Eu também não. Ninguém é ninguém. Se for parar pra pensar, a gente é só um monte de coisas vivendo, tentando existir. Mas na minha visão, você está vivo. Você está tentando, você não está deixando que tudo desabe. Na verdade, eu acho que tudo já desabou e eu só tô aqui ainda insistindo mesmo depois do desabamento. Talvez soterrado, talvez estilhaçado. Acho que eu sou uma pessoa que é a representação de estilhaçado, quebrado, que não funciona direito. A estabilidade da maioria das pessoas não existe em mim. Se eu for falar sobre mim, não sei como funciona para as outras pessoas, mas é assim que eu me sinto.
E é bem frustrante porque é tudo assim, um gráfico maluco de sentimentos e emoções e coisas. Você é um guerreiro, eu respeito muito isso. Penso em quantos existiram com os mesmos problemas, quantos não acharam respostas para um propósito, acabando sempre no mesmo ponto e nunca saindo dele. Os ciclos, né? Os malditos ciclos na vida que a gente não consegue quebrar, preso na rodinha, deixando de viver, sofrendo porque a gente não consegue sair de ciclos. Cada pessoa tem o seu. Alguns ciclos são positivos e benéficos para a vida e outros ciclos são maléficos e horríveis. Eu sei um ciclo que se repete a vida toda, que é eu fico preso naqui do jeito que eu tô e agora tô tentando quebrar ele fazendo essas coisas, falando sobre elas, documentando elas, abrindo os leques de possibilidade, deixando a partezinha da minha cabeça que quer existir, respeitando ela e deixando ela pegar e evoluir, ter a chance dela de continuar. É por isso que se você tá pensando seriamente em deixar de existir, você devia ouvir aquela micro partezinha que tenha esperança, que quer tentar. Porque ela tá ali, pra todo mundo. A gente é programado pra tentar existir. Quando a gente não quer mais existir, é porque tá extremamente horrível tudo. Tudo. A gente pensa que não tem mais volta e que não sei o que, não sei o que. E é tudo motivo pra desistir, ficar desse... Todo... Essas químicas cerebrais junto com as memórias, deixando você... Não tem mais jeito, eu tô sozinho, ninguém se importa comigo, bababá. Qualquer coisa que você achar é motivo pra existir. Mas sempre tem aquela partezinha da cabeça que quer. E eu vou escutar mais a partezinha da cabeça que quer existir. Por isso que não importa que eu fale, não importa quanto destruído eu tiver, eu vou continuar. Não é bonitinho, não é mágica, não resolve nada, mas é alguma coisa pra manter o eu, todos eles, todas as versões, no caminho certo. Que é tentar. Se você usar lógica científica, a gente só tem uma vida. A gente tá aqui dentro, quando a gente morrer, puf, acabou. Se você tiver alguma crença, alguma coisa, então continua tentando, porque no final de tudo, de qualquer jeito, você vai ter alguma coisa pra explorar depois, tá bom? Então, continua. Não desistir, não tentar deixar de desistir por mais que esteja tudo horrível. E é fácil falar isso, porque é fácil falar isso sentado numa cadeirinha aqui bem de boa. Eu sei. Existe um zilhão de tipos de sofrimento na realidade. Tem pessoa que tá sofrendo muito mais do que eu. Tem pessoa que tá sofrendo fisicamente, psicologicamente. Tem pessoa que tá passando pelo inferno. E, infelizmente, ninguém vai ajudar ninguém. Mas você pode aumentar suas chances fazendo coisinhas. Cada um tem a própria situação. Tá? Cada um tem a sua própria situação. Você tem que analisar a situação em que você tá e ver quais são as possibilidades. Tem que tratar tudo como se fosse alguma coisa científica, infelizmente. Olhar para as coisas e ver, eu tô assim, essa é a minha realidade. O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu tô falando isso pra mim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tô assim, essa é a minha realidade. O que é que eu posso fazer para melhorar? Eu não sei a realidade de quem tá assistindo e quem tá ouvindo isso aqui. Não sei qual é a sua realidade. Talvez você esteja mais feliz que eu. Talvez você esteja vivendo melhor do que eu, talvez você esteja vivendo pior do que eu, talvez você esteja sofrendo menos do que eu, talvez você esteja sofrendo mais do que eu. Mas você tem que analisar a sua realidade. Ver você de verdade. Os teus eguinhos, os teus... Tudo que faz da sua cabeça funcionar, tudo que te deixa em um estado ruim ou bom. São coisas mentais, são coisas reais, são coisas o quê? É uma mistura dos dois. E analisar e pensar soluções. E não só ficar pensando, tem que testar elas também. E encontrar pessoas para conversar. Não ajuda, não resolve nada. E às vezes é bom falar de coisa ruim como se fosse uma conversa sobre jogo de futebol ou tempo. As pessoas têm uma certa mania, não é uma mania, é uma coisa legal até. E quando elas ouvem uma coisa negativa, elas tentam falar alguma coisa positiva ou ajudar a solucionar o problema. Isso é bom, é legal. Só que às vezes é bom conversar sobre coisa ruim, não para tentar solucionar, mas simplesmente para desabafar junto. Falar sobre as coisas horríveis como um assunto normal. Não como um jeito de ajudar. Ou tentar procurar ajuda. Que às vezes não tem ajuda. Tudo que as pessoas falarem pra mim não vai me ajudar. Não vai ajudar você.
Mas às vezes ajuda. E quando não ajuda, só falar sobre as coisas como se fosse um assunto positivo, mesmo que seja coisas horríveis, também pode ajudar. Então, não tem uma solução pra tudo, não tem uma coisa pra tudo. São zilhões de ângulos pra cada coisa. Cada micro coisinha da realidade tem 1 zilhão de categorias diferentes. Então você tem tanta coisa pra tentar, você que tá assistindo isso aqui, eu também tenho tanta coisa pra tentar. O cérebro pode não funcionar, a gente pode estar ferrado, mas é aí que tá, você tem que olhar a sua situação, o que dá pra fazer com você mesmo, pra continuar e tentar ver o lado positivo da realidade, porque afinal de contas, se a gente tá aqui, vamos tentar ver o lado bom das coisas, né? Sentir o lado bom das coisas. Fazer o cérebrozinho interpretar o mundo de uma forma mais positiva pra que a gente possa viver bem. Se é pra viver sofrendo, então tenta viver bem. Tenta pegar e transformar o sofrimento em positividade. Como se fosse fácil, né? É tão bonitinho falar essas coisas, poetizar as coisas e falar coisa motivacional assim. Só que não é. Olha pra sua situação, vê o que dá pra fazer, não desiste. Se deletar, não serve pra nada. Já que você tá aqui, pega e tenta alguma coisa. Tente! E eu tô falando isso pra mim também. Quando nós chamamos respostas, essa parte eu já li que cria o ciclo, né? Os ciclos de repetição que eu falei. Até onde sabemos, vamos ver apenas uma vez. Tomara que não, né? Eu sei que cientificamente, pela realidade, a gente morre, puf, acaba tudo, já era tudo preto, que vai ser muito engraçado de imaginar. Mas eu quero que exista alguma coisa que a gente mesmo, nós mesmos podemos explorar tudo aí, se reencontrar tudo em algum outro lugar e explorar tudo que existe numa coisa. Eu tinha que falar sobre isso, tenho uma visão, o que eu considero religião pra mim é uma coisa bem maluquinha. Mas cientificamente a gente só tem uma vida e é por isso que lembrar das coisas, quando a gente tem as memórias, a gente vê a pilha de arrependimento dói pra caramba. Quando a gente pensa por esse lado, dói muito perceber que às vezes por micro coisinhas a gente tenha jogado fora a vida. É triste pensar nessas coisas. E agora? Então pelo menos você, eu, irmão, vamos tentar fazer com que isso dê certo. Não apenas porque precisamos, mas porque queremos viver. No fundo, queremos viver como todo mundo. A natureza programou a gente assim, pessoal. Se você tá sofrendo, se você tá deprimido, se você quer deixar de existir por qualquer motivo que seja, existe uma partezinha de você que quer viver. Ouça ela. Tente fazer coisas. Olhe pra sua situação, como eu disse, e aproveite o tempo que você tem ali. Tenta criar alguma coisa que faça você conseguir tirar alguma coisa boa da vida. Sentir o lado positivo. Não é legal. Não é justo. Nada é justo. Tem gente que tá lá no hospital morrendo e coisa e tal. Eu já falei, tem 1 zilhão de exemplos pra dar. Mas olha pra sua situação e tenta achar uma forma positiva. Conversar, ser honesto com quem você ama, com quem você se importa. Entender, ouvir, discutir de uma forma legal. Deixar os sentimentos sair. Todo mundo fica agindo como se não tivesse nenhum problema e conversando sobre um monte de coisa que não importa a maior parte do tempo, sobre um monte de assuntos irrelevantes, tentando fazer parte da mesma coisa social. E isso tá, tudo bem, é legal. É assim que a sociedade funciona. Mas às vezes a gente tem que conversar com as pessoas que a gente se importa. Conversar com alguém de verdade. Deixar os sentimentos sair. Porque senão qual é o sentido das coisas? Ficar vivendo uma falsidade total. Como eu vivi uma falsidade total a vida toda, sempre tentando fingir, vestindo minha roupinha de pessoa que entende como é ser uma pessoa normal, quando nunca você. E existem 1 zilhão de ângulos pra olhar isso, tá? Pode ser problemas psicológicos, pode ser você se sente estranho com tal motivo. Tem sempre alguém pra ouvir, pra conversar e filosofar. As pessoas, elas... A gente é tudo um egoísta, todo mundo é egoísta, no final de tudo, mas egoísmo em si não é uma coisa malvada e horrível, tem vários tipos também, categorias. E isso é só uma coisa que a natureza criou pra gente conseguir existir, o egoísmo.
Não significa que todo mundo é egoísta que só quer fazer mal um pro outro e parará. É meio que a realidade obriga a gente a competir e isso cria todos os conflitos, isso cria todas as... Minha nossa, que maluquice, agora eu tô perdendo o foco. O que eu quero dizer é que tenta, tá bom? Tô falando pra mim mesmo, pra quem estiver passando por alguma coisa. Tenta, analisa, observa. Vê quais são as suas inseguranças, quais são os seus medos, qual é a sua situação, que tipo de sofrimento você está passando, quanto tempo você tem, porque tem realidades e que tem coisa que é horrível, né? Que a gente sabe que a gente tem um tempo pré-definido, isso é muito cruel. Veja o que você pode fazer para aproveitar a realidade. Muito obrigado de verdade por suas palavras, seu vídeo apareceu do nada nos meus recomendados e não esperava que eu iria me identificar tanto com os sentimentos que você tem. Se cuida, irmão. Não ouse ser enterrado 7 palmos abaixo da terra antes de mim. Caraca, você foi muito legal. Kai of Destiny. É. A vida é... né? Muito obrigado. Que tudo dê certo pra nós aí, pra todo mundo. O Rafael respondeu: parabéns por suas palavras. Me identifico completamente com vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar, né? Vamos tentar viver, gente. Obrigado. Quais são as opções que a gente tem se a gente já tá lá no fundo do fim de tudo, certo? Tentar. Lela. Rafa, sempre continue e pense nas coisas que te deixam bem e que te fazem ter esses breves momentos de felicidade e de motivação. Que momentos são esses? Eles dependem de você ou de coisas externas? Se existe algo que você faz que depende apenas de você, tente fazer isso com mais frequência. Gravar um vídeo, cambiar a natureza, vai descobrindo novas coisas que te dão felicidade. E às vezes não vai acontecer algo milagroso que vai virar uma chavinha e mudar a nossa percepção do mundo da noite pro dia. São tijolinhos que vão sendo construídos no dia a dia. Então continua, siga tentando. Veja os comentários dos seus vídeos, veja como você tem a capacidade de fazer as pessoas refletirem, de se abrirem, dialogarem, serem mais verdadeiras e não terem medo de ser quem elas são. Lela, obrigado. Como eu disse ali nos nossos comentários, não sei se eu disse de uma forma clara, não tem solução pra nada, mas tem várias coisinhas pra tentar. E quando a gente tenta várias coisinhas, a gente acaba adquirindo um certo tipo de, vamos chamar de informação mental, e a gente pode criar coisas pra melhorar. Só que também tem o físico, lógico, que a minha cabeça tem problemas psicológicos, neurológicos e seja lá o que for, que vai tornar tudo difícil. Então, de certa forma, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer comigo, ou sobre como eu vou me sentir, por causa das memórias das coisas que eu já vivi. Essa combinação de coisa que aconteceu comigo me destruiu, e agora eu tô aqui. Tem várias camadas de coisas, não é só um tipo de tristeza, não é só um tipo de coisa, não é tudo químico. Dá pra criar um mapa bem legal, eu tava pensando nisso, dá pra criar um mapa do meu eu, e mostrar todos os pontos e as coisas como elas são. Eu tava imaginando isso. Não é só coisa química na cabeça. Não, eu tô triste porque eu preciso, porque eu tô com depressão. Não é só isso. Tem um monte de camadas e coisas. Tem a tristeza pelas lembranças, pelo que eu vivi, pelos arrependimentos, pela forma como tudo aconteceu comigo e me levou até aqui. Tem a tristeza química de mente que não funciona, esse lado esquizofrênico, autista, mistureba de sintomas de problemas psicológicos, de doenças, ou seja lá o que for, mentais. Tem um monte de coisa. Então, não é só um tipo de coisa que dá pra fazer. Não é só um tipo de coisa que vai melhorar nada. Não existe mágica, não existe nada. Mas dá pra continuar tentando e explorando e pensando e achando pequenas soluções e pequenas coisas pra lidar. Então, isso é legal. Se fosse usar a lógica crua, eu disse uma vez no vídeo também, eu não sei se eu disse ou não disse, mas se eu fosse usar a lógica crua, é melhor sumir, puf, chega de desistir. Mais fácil, a lógica, se fosse usar a lógica. Então, não dá pra usar lógica pra tudo, tem que ter um pouco de mágica junto ali, uma crençazinha, alguma coisa, pra continuar. Fazer uma mescla dessas coisas. O que eu quero dizer é que vou tentar várias coisas e quando a gente sai junto, tem música, eu danço lá, a coisa superficial cria uma alegria superficial. Não dura e depois tudo volta. Todas as coisas que eu vi, tudo que tá me fazendo sofrer, continua aqui dentro e me faz sofrer. Mas ajuda. Então, sim, quando as pessoas falam que os momentos são importantes, a vida é feita de momentos, o Volonel também gostava de falar. Tem que aproveitar os momentos felizes.
É tudo a química do cérebrozinho, estando feliz naquele momento e bababá, você está se sentindo bem, aproveita. Depois eu chego e volto para casa, ou volto a viver, ou me dá um ataque de depressão super ferrada, e eu volto a ficar todo triste. Beleza, mas aproveita os momentos. Deixa fluir às vezes. Tem que deixar fluir às vezes, né? Eu sou bom em fazer isso quando tem festas e músicas por algum motivo, eu não sei porquê. Tia Lei. Rafa, essa autoavaliação é algo impressionante. Sentir verdade em tuas palavras. Apenas continue. Acredite em algum lugar a resposta para as tuas perguntas. Tomara, né, Tia Lei? É uma motivação que faz sentido. É uma motivação que funciona independente de qualquer estado. Independente de super feliz, super triste. Continua. Independente de qualquer coisa. Falar isso pra mente e fazer ela aprender isso. Que o TOTX, Rafa, tente ouvir mais teus pais sem interromper. Aos poucos tudo vai melhorar. Tudo de bom pra vocês. Valeu. Eu tenho que ouvir mais eles, mas eles têm que entender que eles não podem me ajudar. Eles têm uma tristeza neles, que eles querem falar alguma coisa, que eles acham que é nova pra mim e que vai me ajudar. Eles acham que eles têm que falar alguma coisa que vai me ajudar, mas na verdade eles não têm que falar nada. Eles não têm que ficar tentando me ajudar. Eles já me ajudam a vida toda. Sempre me ajudaram a vida toda, eu tô aqui por causa deles. Eu já nem existiria mais se não fosse por causa que eu tenho pais tão maravilhosos que me aturam. Que foram gentis comigo, que sempre não desistiram de mim. E eles não percebem isso, mas eles não têm o que falar pra mim. Eles já fazem tudo por mim. Só a companhia deles ali, a gente tem que aprender a se comunicar um pouquinho melhor. Eu tenho que aprender a ouvir eles mais sim, de certa forma, mas não quando eles querem me ajudar. Porque eles não podem me ajudar. O jeito que eles podem me ajudar não é falando coisas que eles acham que vai me ajudar porque eu vou ouvir. Eu já ouvi tudo que eles têm pra falar. E aí a gente se desentende por causa disso. Mas eles são extremamente importantes pra mim e eu não estaria aqui se não fosse por causa deles. Não por causa que eles me fizeram e me criaram com procriação e baralhar, mas por causa do jeito que eles não me abandonaram. Sempre cuidaram de mim. Mesmo sendo uma pessoa totalmente maluquinha e difícil de lidar. Eles nunca me abandonaram. Tô sempre ali, sempre ajudando, sempre apoiando. E eles não percebem isso. Eles não têm nada pra falar, pra me ajudar. Eles ficam tristes porque eles não podem me ajudar mais. Mas a ajuda deles é simplesmente estar ali. Tá ali. Quando a gente começar a conversar mais, não é pra conversar sobre como resolver os meus problemas, a gente tem que conversar sobre a vida. Sobre os sentimentos, como a gente se sente. Não sobre coisas motivacionais e coisas que eles acham que podem ajudar. Que não podem, infelizmente. É isso que eles não entendem. Porque eles sempre estão ali. Já estão ajudando todo dia, só por estarem ali. E eu sou bem difícil de lidar. E eles sempre estão ali ajudando. Como eu já disse, as pessoas, por mais que eu seja do jeito que eu sou, todo meio assim, não sou muito social, não sou muito próximo das pessoas. 1 zilhão de pessoas, próximas, não próximas, as pessoas salvaram a minha vida. Já não existiria se não fosse pelas pessoas. Isso inclui várias e várias pessoas, o pai, a mãe, amigos, pessoas que eu só vi uma vez na vida. É muito maluco quando a realidade das coisas que acontecem, as nossas interações aleatórias e tudo, como a coisa funciona da realidade, né? Eu não teria aqui se não fosse pelas pessoas. Estaria bem pior, ou nem jamais existiria. Mãe, de novo. Rafa, tudo de bom passar uns dias no sítio, né? Concordo contigo, Rafa. Apesar de tudo, tem um grande potencial. Eu me sinto mal quando eles falam isso de grande potencial, porque me afeta, me dá ansiedade. Não gosto de ouvir isso, porque se eu tivesse grande potencial eu não estaria todo ferrado, certo? É tipo uma ilusãozinha que eu não gosto de pensar. Obrigado por mais um vídeo, Rafa. Por mais que você diga que sua cabeça é uma bagunça, essas ideias que você consegue expressar sempre chegam a alguma reflexão interessante. Tem uma sugestão de livro, O Homem em Busca de um Sentido. É sobre um homem que sobreviveu ao Holocausto e como ele conseguiu encontrar um sentido na vida mesmo em meio a tanto sofrimento. Por mais que as coisas sejam aleatórias e que as coisas ruins aconteçam, quando temos um propósito, conseguimos seguir em frente.
há muitas coisas que não podemos controlar, mas em meio a tantas coisas boas ou ruins que acontecem conosco, temos sempre a oportunidade de fazer algumas escolhas que podem melhorar pelo menos um pouquinho a nossa realidade e a dos que estão ao nosso redor. É isso que eu quero dizer quando a gente não tem controle sobre nada, mas a gente tem a capacidade de fazer coisinhas que aumentam as nossas chances de ver a realidade de uma forma positiva, que aumentam nossas chances de ter sucesso. Tem coisinhas que dá pra fazer. Mas mesmo assim, eu sei lá. Não tem nada... Por mais que você aumente as suas chances de criar um resultado positivo, ainda é aleatório. É muito engraçado. Probabilidades são engraçadas. Parece angustiante. Isso aqui é sobre quando o meu pensamento de... Qual é aquela palavra com I? Bárbara. Parece angustiante. Aquele sentimento desgraçado de inferioridade total, de incapacidade, de que a mente não consegue nem pensar direito. É uma coisa horrível quando acontece isso. Jane, agora eu sei que é você, Jane, eu se descobri na natureza. Rafael, você gosta de filmar, você gosta de achar ninho de formigas e faz um filme observando como elas agem no caminho delas e quando existe obstáculo, como elas procuram achar o caminho para poderem seguir. Temos muito a aprender observando, que continue buscando encontrar teu. Valeu, Jane. Motivação é uma coisa complicada, porque a gente tenta poetizar as coisas e a realidade não é bonitinha como a gente fala na motivação. A realidade é bem mais difícil do que isso. É bem cruel. Bárbara Cardoso Barbosa. De uma forma lógica, agora o sofrimento é resultado da junção de felicidades e tristezas. Seus pais têm mais felicidades por terem você como filho do que tristezas. O resultado na balança predominante da felicidade. Logo, não há sofrimento para seus pais. Bárbara, nosso argumento ali prova como é difícil se comunicar às vezes. Eu só queria dizer que, independente deles se sentirem felizes por eu ser filho deles, eu causo muito sofrimento a eles. É uma coisa bem simples. E o sofrimento é um incômodo e blá 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 blá. Isso cria um monte de tipo de argumentos e coisas. O que é legal de observar, porque prova o quão difícil é se comunicar e passar a mensagem certa para as pessoas, e as pessoas entendem uma coisa e não é o que você disse, e elas interpretam o que querem, e aí os eguinhos começam a brigar e tudo se torna uma bagunça argumentativa e ninguém entende nada no fim das contas. Isso é muito legal de perceber, porque se a gente percebe isso, a gente pode tentar conversar de uma forma que a gente se entenda de verdade, todo mundo. O que é muito legal de pensar. E eu tenho muito que aprender a conversar com as pessoas e ouvir. E é muito complexo a conversa. Simone, às vezes aqui vocês... Eu não sei que se existe sofrimento bom, então. Isso é debatível. Dá pra pensar sobre isso. Às vezes o que faz tudo isso na nossa mente não é o universo, ou qualquer coisa. Não é o universo. Quando eu falo que eu penso que o universo está contra mim, isso é sintoma do transtorno esquizotípico. É um delírio de referência. Que as coisas acontecem pra me afetar, que choveu hoje pra me deixar triste e coisa e tal. Eu não acredito que o universo me odeie, mas parte do meu cérebro acredita. Mas isso é sintoma de um transtorno. O que é engraçado. Só que é triste pra caramba. Ou qualquer coisa externa. E sim, um desequilíbrio nos neurotransmissores entre é um desequilíbrio, assim. Só que tem a parte do desequilíbrio, tem a parte das coisas que aconteceram, tem as partes dos sentimentos reais, tem as partes de partes. Mapeamento é complicado, né? Mas eu quero tentar fazer isso. Fazer um mapinha meu, sabe? Falar por que às vezes eu pareço tão normal e por que às vezes eu tô ali triste falando. Tu tá fingindo, tu não tá fingindo, tu tá sendo honesto, não tá sendo honesto. Tudo é honesto, tudo é como eu tô me sentindo. Todos os vídeos, cada coisa que eu faço, no momento que eu tô fazendo, é como eu tô me sentindo no dia. E pode ter um dia em que eu vou estar mais feliz, ou mais triste, ou mais deprimido e barará. E tá tudo em ordem o que tá acontecendo nesse canal, pessoal, só pra dizer. Às vezes parece que eu não tenho nada, que eu sou normal e tá tudo bem. Mas isso é a demonstração do quão ferrada a minha mente é, de quão bagunçada ela é.
vários e vários estilos de Rafael apresentados, eu documentando eu mesmo, analisando eu mesmo e vendo o quão bagunçada a minha mente é. Então, medicamentos que equilibram essa química no cérebro, ainda não. Medicamento não vai resolver nenhum problema pra mim, sinceramente. Eu preciso de uma coisa equivalente, alguma coisa real, um estímulo real. Eu posso me entupir de remédio, talvez eu consiga dormir um pouquinho melhor, talvez eu até me sinta um pouquinho mais positivo, mas tudo vai estar ainda aqui. Porque a tristeza real e profunda, ela não é depressão sem sentido, só triste por tristeza. Não é as coisas desequilibradas mentais, ela é uma coisa que está ali atrás. As coisas que aconteceram, as memórias sendo processadas e eu observando a minha própria realidade e percebendo que tem muita tristeza, tem muito arrependimento. Tem tipos e tipos de tristeza. Não é uma coisinha só fácil de resolver. Se fosse fácil assim, puf! Toma pílulazinhas e tudo tá resolvido. Só que infelizmente não é assim. É ilusão pensar assim. E não, se você estiver ouvindo isso aqui, não, eu vou falar de novo porque é muito importante. Eu não sou profissional de saúde mental. Só porque eu decidi não tentar remédios e coisas não significa que você não deva tentar, tá bom? Pesquise, analise, veja qual é o seu problema psicológico e tenta fazer as coisas. Não ouça eu pra... eu não vou tomar remédio por causa que ele falou que não vai tomar remédio. Tá bom? Não se influencie por mim. Você tem a sua situação, eu tenho a minha. Vê a sua situação e pesquisa coisas. Fala com profissionais de saúde mental de verdade, não eu que sou uma pessoa falando aqui comentários no YouTube, e veja o que fazer sobre a sua situação, tá bom? Mas por enquanto não vou tentar remédio não. Eu ainda quero ver se eu consigo criar um estímulo real na vida que me faça melhorar ou ter uma estabilidade. E caso eu não tenha, obviamente eu vou tentar, eu posso documentar se o remédio vai me mudar ou melhorar alguma coisa na minha vida, que seria legal pros vídeos também. Então vamos ver o que vai acontecer. Os leques de possibilidade. É uma possibilidade. Nem todo medicamento é prejudicial. Conversa com a sua irmã. Nem todo medicamento é prejudicial. Mas eles têm muitos efeitos colaterais, principalmente os que mexem com a mente e todo o processo de dosar e achar o correto pode me deixar mais bagunçado ainda, o que vai ser muito assustador. Ser bem indicado por um profissional qualificado. Esses pensamentos que tem são intrusivos. Nem todos são intrusivos. Tem a linha, é complicado, né? Categorizar transtorno obsessivo compulsivo, os pensamentos intrusivos de transtorno obsessivo compulsivo com paranoias e coisas esquizofrênicas, porque eles meio que estão na mesma região ali. Mas tem uma mistura dos dois. Pra mim, entre criancinha, pré-adolescência e adolescência, começou tudo com pensamentos intrusivos, transtorno obsessivo compulsivo, e depois evoluiu pra alguma coisa de categoria esquizofrênica ali, dos tipos de transtorno que são mais relacionados ali com esquizofrenia. O que é bem tristinho de perceber as coisas sempre atrasado. Sem nós podemos controlar. É horrível isso. Tem umas coisas bem horríveis que acontecem, pensamentos intrusivos são... E pior, e atrapalha pra caramba. E nos dá ansiedade. Pois às vezes nos dão medo e isso vai crescendo como uma bola de neve na nossa mente. Eu estou tão ferrado que os pensamentos intrusivos já são mais como tipo um vazio assim. Já estão ali há tanto tempo que não são mais tão importantes assim, porque tem as outras coisas, tem as paranoias e blá blá, mas eles acontecem. E o meu tipo de transtorno obsessivo compulsivo relacionado com saúde e sujeirinhas e nojinhos, eles só acontecem mais forte quando eu já tô com o psicológico mais triste, abalado, estressado, deprimido. É legal a interação das doenças ou problemas psicológicos, neurológicos, porque eu ainda sou um ser humano que sente estresse e as coisas como todo mundo, mas tudo é interligado com esses sintomas de autismo, de categoria esquizofrênica, transtorno esquizotípico e mais um zilhão de outras coisas que possa ter. Que maluco quer pensar sobre a mente, mapear a mente de um indivíduo
É uma tarefa árdua. E todo mundo é diferente, tem todas as combinações do que aconteceu com a pessoa, os trauminhas, as situações e tudo isso, nossa! É por isso que cada um de nós é único, né? Que maluquice, se clonasse uma pessoa, se eu me clonasse, já seria outra pessoa, porque ela está enxergando as coisas de outro ângulo e tudo mais, se for parar pra filosofar sobre isso. Como a mente é complexa. A bola de neve de arrependimentos, tem vários tipos de bola de neve. Te entendo muito bem. Não te preocupes tanto com essa dor no pescoço. Quando eu tenho qualquer dorzinha nova, a hipocondria. E hipocondria tá meio conectado com o transtorno obsessivo compulsivo também. Afeta, eu fico todo preocupado e isso causa um estresse gigantesco, coisas de saúde. E eu sei que é irracional e eu penso racionalmente e não adianta. Pode ser um torcicolo, mau jeito, contratura. Se piorar, vai no médico. Eu fui no médico, fiz o raio-x da coluna inteira e ele disse que tinha que fazer mais exercícios. E é verdade, porque eu sou meio sedentário. Eu tô falando no futuro, né? Aqui, tô respondendo. Mas às vezes alguma coisa caseira que tua mãe pode saber pode ajudar. Uma aguinha quente e tal. Não sei se estou te ajudando comentando teus vídeos. Minha intenção é ajudar, pois já tive alguns sintomas que tu descreves. Torço pela tua melhora e, se puder, tente buscar ajuda profissional. Abraço. Não, mano, pode escrever. É legal conversar. Eu sei que é estranho, porque eu não sou muito social, mas é legal os comentários que todo mundo escreve. É legal. Eu vou aprendendo a ser uma pessoa também, a ser um pouco mais social e aprendendo a conversar. Eu procurei profissional. Inclusive, hoje é segunda, eu vou lá dar uma filosofada hoje com a psiquiatra. E não muda muita coisa, na verdade. Porque no fundo, por trás de tudo, eu sou assim por causa dos problemas psicológicos, neurológicos, tanto faz, doença mental, tanto faz. Mas o que mais me dói é só o que me levou até aqui. As coisas reais, as memórias, os estímulos, o que me levou até aqui. Meio que já é fácil lidar com o jeito que eu sou, porque eu já conheço todos os jeitos que eu sou com esses problemas. Mas o efeito deles gerado, a solidão, a perceber que eu joguei fora anos e anos da vida por causa de ter uma mente que não funciona, é isso que pesa. E é bem complexo achar uma solução para isso, porque a solução para isso seria só aceitar e continuar e não pensar. Mas não existe isso. Ou eu tá quebrado. Não só o físico, neurológico, mas o eu, por causa do jeito das combinações de coisas que aconteceram comigo na vida. E é bem complicado achar uma solução pra isso. Querido, teus pais são jovens e ainda terão muito pra curtir. Pelo que eu tenho visto, tu tens pensamentos muito acelerados e não tens paciência de ouvir e conversar. Eu tenho que aprender a ouvir, porque principalmente com o pai e com a mãe, eu meio que prevejo o que eles vão falar e aí eu não tenho paciência de ouvir, porque eu meio que já sei o que eles vão falar, mas independente disso eu tenho que aprender a ouvir, a conversar de uma forma melhor. Tua mente não foi programada, não funciona, é questão de ansiedade e paciência. E disse certo, é teu estado mental que tem muitos pensamentos ao mesmo tempo, muitos pensamentos para processar. E se agora que tu tens conseguido te abrir, falar sobre teus sentimentos, não seria produtivo fazer uma terapia? Fazer terapia, infelizmente, na minha opinião, não ajuda em nada, porque terapia eu não ouvi nada de novo, sinceramente. Percebi algumas coisinhas, mas não ouvi nada de novo. Basicamente, se você quiser saber o resumo de terapia, é ações e menos pensamentos. Haja mais, pense menos, não. Pense coisas positivas para você, que não prejudique os outros, e haja. Pense menos, haja mais. Não é agir de qualquer jeito. É isso que é terapia, praticamente. A terapia tá dizendo pra te viver a vida, pra te tentar fazer mais coisa, ficar pensando menos. Técnicas e coisas e falar
Falar com as pessoas aqui nos comentários e responder os comentários é um tipo de terapia. Falar com o pai e a mãe de manhã, se eu consigo, a gente consegue filosofar, é terapia. Terapia é, de certa forma, na minha opinião, uma ilusão. Talvez você precise ouvir informações novas que vão te ajudar a achar um jeito de tentar fazer coisas, mas não resolve nada. Aceitação, eu já me aceito como eu sou, não vai fazer nada magicamente melhorar. Isso tem muita ilusão ali na parte da terapia, na minha opinião. Porém, tem muitas coisas para se aprender. E depois eu digo de novo, não me ouça porque eu sou só um carinha aqui com um monte de problema psicológico falando minha opinião sobre as coisas. Só porque não funcionou comigo não quer dizer que não vai funcionar com você, tá bom? Experimenta as coisas, observa, se ajuda ou não ajuda você, e aí depois decide. Não ouve minha opinião se você nunca tentou fazer terapia. Essa é a minha opinião. Não funciona porque a minha mente já não funciona direito. Você precisa estar com uma mente que possa absorver as coisas para que elas funcionem. E nessas coisas de terapia não... Algumas coisinhas foram úteis, mas não solucionou nada. Do pior, inclusive. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas ações... Pensar menos e tentar mais com ações. E tirar a ideia da cabeça. Funciona. Assim espero, né? Ainda não comprovei totalmente, mas é melhor fazer alguma coisa do que ficar só pensando, pessoal. E meio que é isso que a terapia quer tentar fazer. Ela quer te ensinar a aceitar coisas e bababá e mover. Mas tem 1 zilhão de tipos de problemas que as pessoas podem ter. Então não ouve minha opinião sobre terapia, tá bom? Tenta fazer as coisas aí e veja se ajuda ou não ajuda. Certo? Mas essa é a minha opinião sobre terapia. Não funciona. E não é porque eu não deixei funcionar. É porque eu não ouvi nada de novo. Sinceramente, não ouvi nada de novo na terapia. E o que eu ouvi de novo já estava ali na cabeça guardado. E é umas coisinhas que não resolvem nada. Mas a coisa mais importante da terapia é tentar mais e pensar menos. Tentar de verdade. Se você tem dificuldade para falar, não pense em 1 zilhão de jeitos para começar a falar com as pessoas. Fala com alguém que você tem dificuldade para falar, viu? Isso é uma ação. Não é ficar deixando os pensamentos ali te incomodando, é tentar. Terapia é simplesmente quer dizer para te tentar. E tem 1 zilhão de tipos de terapia. Tem pessoas que têm traumas graves e outras coisas. Então não me ouve, tá bom? A opinião minha sobre terapia, eu tô falando da minha experiência. E a sua experiência vai ser diferente. Então não deixe de tentar as coisas porque eu falei que certa coisa não me ajudou, tá bom? Tenta as coisas, pessoal. Não me ouve minha opinião de não faz isso, não faz aquilo, porque eu sou só um carinha aqui. Não seja influenciado por mim, tá bom? Pessoal, veja que consegues explicar bem o que sentes e é difícil mudar sozinho. Tente procurar um profissional que tenha empatia e conhecimento. Vai te ajudar. Todos esses vídeos irão dar muita informação para o profissional. É admirável a tua facilidade de falar e explicar teus sentimentos e emoções. Dá pra te entender muito bem. Quando a mente está acelerada assim, é difícil mesmo processar tudo. Aí tu te irritas, fica bravo e vira um ciclo vicioso. Há tratamentos que podem te ajudar. Não desista. Simone, não vou desistir. Vamos ver, eu vou continuar falando com pessoas de saúde mental e vou tentar um monte de coisa e documentar elas e vamos ver o que vai acontecer. Tomara que esteja alguma coisa que funcione de verdade. Valeu. Letícia Alves. O canal de vocês apareceu do nada pra mim no YouTube e já assisti praticamente todos os vídeos. É muito legal ver a dinâmica da família nesses vídeos. Dá pra perceber o quão vocês se amam e se apoiam. É verdade, por mais que a gente se xingue, brigue, às vezes a gente se importa muito um com o outro. Mesmo com algumas brigas e estresses no dia a dia. Sério, muito legal ver como o pai, mesmo reclamando e ficando estressado, sempre volta pra participar do vídeo. O pai não estava muito bem nesse dia, e mesmo assim ele se esforçou pra estar lá. Inclusive ele se esforça um monte pro canal, que também ele edita as coisas ali, eu brigo com ele, que ele faz uns cortes que não precisa, e barará. Ele tá sempre ali apoiando. O pai é uma pessoa maravilhosa. Ele só tem que ser um pouquinho mais sincero, que ele tem umas insegurançazinhas. Mas... e daí? A gente discute e briga, mas a gente se importa muito com o outro. E às vezes discutir e brigar de uma forma verbal ajuda a gente a conseguir tirar essa coisa superficial da frente e expressar o sentimento depois mais lá pra frente, no fundo. Quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende.
As pessoas têm que conversar. As famílias nem conversam mais, por exemplo. As pessoas têm que conversar sobre os sentimentos e as coisas. Elas têm que viver e expressar as coisas. Passar a vida toda sem nunca falar nada. E depois, pufa, tem que se expressar. Tem que tentar aprender a conversar com a família. É importante. Mesmo que cada um tem os seus eguinhos e problemas e inseguranças e barará, e tem que pegar e fazer um time com essas coisas, tem que discutir essas coisas, tem que falar sobre essas coisas, tem que aprender, tem que entender cada tipo de... Sei lá, eu acho legal isso. Eu acho legal isso. Se a gente pode mudar, o único jeito de mudar é falando, dialogando e pensando junto. E às vezes precisa de um pouco de socos verbais, discussões pra gente começar a conseguir se organizar. E eu acho que a gente vai conseguir aprender a conviver melhor um com o outro e ser mais feliz simplesmente pelo fato de começar a conversar mais e aprender mais um sobre o outro e se apoiar. E como é que a gente vai fazer isso se a gente não começar a conversar? Isso que é meio triste, porque a maioria das famílias, elas vivem cada um na sua bolha agora. O mundo tá ficando meio assim, cada um na sua bolha. O celular amplifica o ego de todo mundo. Quando eu falo celular, é a internet e o jeito que o mundo tá agora. Não é muito benéfico pro indivíduo essa nossa realidade e essas coisas evolutivas que estão acontecendo com a tecnologia, se for parar pra pensar. E como a mãe tenta manter o equilíbrio. A mãe sempre tenta manter a paz. Que eu consigo sentir o carinho que ela tem pela família vindo dela. A mãe se importa muito com toda a família. Ela tem um sentimento bem forte de amor por todo mundo da família. Rafa, eu acho incrível como você se comunica nos vídeos. Mesmo passando muito tempo no quarto, como você falou. Eu tenho autismo. Letícia, só pra falar uma coisa. Eu já li o seu comentário antes, no dia que foi postado. Você me fez chorar com essa parte aqui, tomara que eu não chore de novo. Sabia que você foi a única pessoa que ganhou essa coisinha aqui? O pai botou. Você falou que é autista, né? Então eu tenho uma coisa com os comentários e com as pessoas que eu tento ser da forma mais justa possível, fazer alguma coisa que eu consiga aplicar pra todo mundo, certo? Então eu pensei, eu nunca vou dar esses coraçãozinhos, essas coisas de gostei, coisas social, porque aí se eu faço isso pra uma pessoa, tem que fazer pra todo mundo. Mas aí o pai fez aqui pra você, então vai ser a única pessoa que provavelmente vai ter o coraçãozinho aqui no canal aqui, vai ser você. Você entende? Eu tento achar uma forma que seja justa com as pessoas pra responder todo mundo. E a forma que eu achei foi fazer os vídeos e respondendo assim, lendo. Até que dê. Uma hora também não vai me dar mais pra as pessoas continuarem assistindo e o canal crescer. Vai ter uma hora que não vai dar pra responder as pessoas. Nem falando, né? E eu não sei se você entende o que eu quero dizer, mas eu tô tentando explicar o meu processo mental. Eu tenho medo de fazer as pessoas ficarem tristes por eu não responder. E o motivo de eu responder falando assim, pessoal, falando assim, é porque eu sei que é impossível ficar lendo tudo e respondendo com texto e fazendo essas coisas sociais. Não tem como. Então, é por isso que eu tento responder falando por enquanto. Vai chegar um ponto em que eu vou ter que só agradecer todo mundo de uma forma mais geral, sem ler pessoalmente os comentários. Talvez. Não sei se vai acontecer, mas talvez. Mas enquanto der, eu vou responder sempre falando, tá bom? Sempre assim, falando, lendo e falando. E se não eu respondi é porque não apareceu aqui, que esse negócio do YouTube aqui é meio bugado. Às vezes não aparece todos os comentários aqui, eu acho. Eu lembro que não apareceu no começo. Vamos lá, vamos continuar. Eu tenho autismo, preciso passar o dia fora de casa e mesmo assim tenho uma timidez muito excessiva. E sempre tive dificuldade de interagir e me expressar com qualquer pessoa. Eu também. As pessoas falam que eu falo bem e me expresso bem nos vídeos, mas a maior parte do tempo eu não sou assim, não. A maior parte do tempo eu não consigo falar com as pessoas e ser uma pessoa normal e social. Eu sofro pra caramba a vida toda, desde pequenininho, por causa do jeito que eu sou com a socialização.
Eu meio que entendo, mas não entendo de verdade. É como se eu atuasse às vezes. Aqui eu não tô atuando, eu falo bem porque eu não sei, eu não consigo entender porque aqui eu tô falando bem e me expressando bem. Mas eu não sou assim o tempo todo, não. Tô longe de ser do jeito que eu sou aqui nesse momento na maior parte do tempo. Ou por alguma coisa mental, ou por alguma coisa da categoria autista, ou porque a minha cognição não tá funcionando por algum motivo. Mas lá no comecinho, quando eu era pequenininho, do jeito que eu nasci, nunca fui bom socialmente. Isso meio que me fez ficar do jeito que eu tô agora. Me fez sofrer muito e ainda faz eu sofrer muito. E agora eu tô aqui falando sobre isso. E eu vou acabar de ler o que você escreveu. Depois eu vou falar algumas coisas. Que é opinião. Se você é tímida, encontre um jeito de enfrentar a timidez. Fala com alguém. Eu falei ali em cima no outro comentário que terapia é inútil. Pra mim pode ser inútil, mas você pode tentar e começar a explorar opções. Acha uma pessoa, um amigo, para começar a se comunicar. Veja a sua situação e tenta encontrar jeitos de tentar se ajudar. Pensa menos e age mais. Veja a sua situação e tenta, sabe? Que seja seguro pra você e que não atrapalhe ninguém. Tenta encontrar uma forma de melhorar a vida. Se timidez é um problema que você tem e você não gosta de ser tímida, vai atrás de uma solução. E se ir atrás da solução te causar timidez, vai de pouquinho em pouquinho achando algum jeito de enganar a timidez, de enfrentar ela, de treinar ela. Porque é possível sim. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. E às vezes parece que eu não sou. Mas eu sou. Tem um monte de categorias de timidez, tem vários estilos. Descobre qual é o seu e tenta, tá bom? Tenta achar um jeito de enfrentar ela aí. E você vai conseguir. Você vai conseguir. Então é muito legal e inspirador ver como você consegue se expressar de forma tão clara, mesmo com tantas coisas que você sente e que passam pela sua cabeça. Também assisti o vídeo em que você saiu com sua irmã e dá pra perceber como você é um cara divertido de sair. E estou falando isso porque, mesmo que costume focar nos pontos negativos sobre você, dá pra ver muitas coisas positivas só de assistir aos vídeos. Muito obrigado. Você tem que tentar ser mais gentil consigo mesmo. Eu acho que eu sou meio cruel comigo mesmo, de certa forma. Mas isso é por causa de todos da bola de neve de arrependimento que tem na minha vida. E é difícil, e eu tenho uma negatividade gigantesca sobre tudo. E essas coisas negativas estão em mim há muito tempo, então de certa forma eu sou meio não gentil comigo mesmo. Mas também tem motivo. E é difícil ser mais gentil consigo mesmo às vezes. E mesmo sem conhecer tudo do dia a dia de vocês, dá pra ver que que é uma família que se ama. Se apoia, isso é muito bonito de assistir. Tenho certeza de que este vídeo e todos os que você compartilhar podem ajudar não só você, mas também muitas outras pessoas. Imagino que não seja fácil, mas é muito legal ver você se esforçando assim, tentando se comunicar com a sua família e tentando se entender cada vez mais. Gosto muito de acompanhar e espero que você consiga melhorar e se entender cada vez mais. Muito obrigado, Letícia. Tudo dê certo pra nós, né? Todo mundo, todas as pessoas, todo mundo que escreveu comentários, todo mundo do mundo, que tudo dê certo pra nós. No dia que eu li isso aqui pela primeira vez, eu fui lá na areazinha ali de casa, onde eu gravei o segundo vídeo, e dei uma choradinha, porque quando eu fico emocionado, agora eu tô meio trancando as emoções. Você observa bem as coisas. Tenta achar alguma coisa para enfrentar as coisas que te deixam viver menos, que fazem a qualidade da sua vida ficar menos legal. Tá bom? Esse é o meu conselho de pessoa maluquinha. Se tem alguma coisa que tá te impedindo de viver melhor, ser mais feliz, tenta aprender coisas. Tenta enfrentar. Mas de uma forma segura, que não atrapalhe ninguém.
aconteceu a coisa cognitiva, eu perdi totalmente o raciocínio. Eu fiquei meio tristonho. Mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Tenta, tá bom? Tenta coisas. As pessoas são cruéis. As pessoas são cruéis. Quando a gente tem dificuldades, as pessoas não percebem isso. As pessoas não entendem porque elas não vão sentir como a gente se sente, infelizmente. Então, um monte de dificuldade que eu tenho, as pessoas não, automaticamente elas não têm elas. Eu acho que acontece com você também isso, né? Tem um monte de dificuldade que você deve ter que para as pessoas não é nada, não existe. Elas nunca passaram por isso e nunca vão passar. Então a gente já começa meio que a gente já começa meio que abaixo do nível de normalidade, né? Mas eu acho que tem como, tá bom? Tenta treinar, tenta alguma coisa. Tenta não se isolar das pessoas. Enfrenta as coisas. Você provavelmente vai conseguir aprender algum jeito de lidar com a timidez. Se é uma coisa que você quer resolver. Se você se sente bem com a vida, não me ouve, ignora. Mas se isso atrapalha você, acha formas de se ajudar. E tem várias coisas que você pode tentar. Vai testando, vendo o que funciona e o que não funciona pra você. E boa sorte, tá bom? Tudo de bom e que nós consigamos achar um caminho. Lilian Pellegrini. Rafa, não precisa se entupir de remédios, mas o remédio adequado pode te colocar numa linha de tranquilidade e organização dos pensamentos. Tudo tem solução hoje em dia e muitas vezes nas primeiras tentativas não dá certo, mas existem inúmeras outras opções. Quem sabe a homeopatia, se precisar, conhecer uma médica homeopata. Um abraço e fique bem. Homeopatia é aquelas coisas naturais, certo? Dá pra pensar nisso aí. Eu não acho que funcione, mas dá pra pensar nessas coisas. E como eu já disse antes ali nos outros comentários ali de cima, não vou tentar nenhum tipo de medicação porque não só vai me piorar. Tenho certeza que vai me piorar. Com a minha configuração mental eu vou piorar e muito. Provavelmente. Tudo é válido. Às vezes o alívio vem depois. Da dor do pescoço, né, Dinda? Dinda, Rafa, ouvindo você conversando, tive a impressão que existe uma falha e já senti isso tentando conversar com você também. Quando somos criancinhas, passamos por uma fase de reconhecimento do eu para o reconhecimento do outro, mas é como se você não reconhecesse a existência da outra pessoa que está dialogando com você. Egocentrismo é bom, mas em você está muito em evidência. Eu sou egocêntrico às vezes, mas é por causa que vocês não me entendem, Dinda, pai, mãe, que vocês não me entendem, que o que vocês têm pra falar eu já ouvi. E aí o que é que eu posso fazer se não explicar que eu não preciso conversar com vocês pra ouvir uma solução para os meus problemas, porque vocês não têm a solução. Eu queria conversar com vocês, conversas legais e boas, não conversas sobre o Rafael, sobre como resolver os problemas do Rafael, porque vocês não podem, entendeu? E aí eu fico brabo por causa disso. Porque vocês tentam falar as soluções que vocês querem falar pra mim, como se fosse novidade pra mim, isso aqui não é. E aí me deixa brabo. Ao invés da gente conversar sobre coisas legais, vocês tentam pegar e passar umas coisas ali que não são... Você não tem que me ajudar ou me salvar ou pegar. E vocês querem falar umas coisas ali que me deixam um pouquinho incomodado. Mas tem um egocentrismo, todo mundo é meio egoístão. Mas eu tenho uma dificuldade de me comunicar com vocês, que são mais próximos. Eu tenho que aprender a ouvir mais vocês e ter paciência. Porque é muito importante aprender a conversar e não ser um interruptor de conversa. Tenta treinar diálogos reais, ouvir, escutar, e você sabe por que mente do ser humano se chama de mente porque ela mente. Pensa nisso, não existe, não deixe se enganar por ela. Não se deve falar esse tipo de coisa pra pessoa paranoica, mas a mente é complicada. Você tem razão ali da parte da conversa, tem que ouvir mais, aprender a conversar de uma forma, a dialogar melhor. Valeu, Márcia. E para de se achar incapaz. Tu é uma pessoa muito capaz de só ter confiança em tua capacidade e acredita na tua capacidade. É complicado porque a própria mente às vezes ela se sente inferior e incapaz de todas as coisas
negativas e uma capacidade de não pensar acontece às vezes. Então eu me sinto assim às vezes. Eu não tô me sentindo assim agora, por exemplo. O sofrimento faz parte da cura. Não desiste, teu pai tem toda a razão. E olha só, tipo, o Ronaldo disse, você disse, deixa eu falar. Ele não escuta, só fala, escuta as pessoas, porque às vezes aprendemos muito só escutando. Eu escuto as pessoas, Márcia, mas o pai e a mãe é diferente porque eles não falam comigo, eles são tão focados em me ajudar que eles acabam me atrapalhando. Eles já me ajudam a vida toda, não tem nada que eles possam falar que é novo pra mim, não tem nada que eles possam dizer. Eles estão tentando solucionar coisas que eles não entendem e isso me incomoda. É por isso que eu ajo com eles desse jeito, é por isso que eu interrompo eles, porque eles não querem falar sobre as coisas, eles querem falar sobre como me ajudar com alguma coisa que eles querem dizer. E não é esse tipo de conversa que eu quero ter. Eles não podem me ajudar falando o que eles querem falar. Eles podem me ajudar conversando com pessoas. E é por isso que é mais difícil conversar com eles do que com as outras pessoas. Porque eles têm essa necessidade de falar coisas positivas e blá 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 relacionadas a como solucionar a minha vida. Só que eles não podem. Porque eu já ouvi tudo que eles têm pra falar. E eles pensam que eu não ouvi. E aí eu fico brabo. Não sei se faz sentido isso, mas eu ajo um pouco diferente com o pai e com a mãe. Eu ouço mais as outras pessoas. Mas eu tenho que melhorar a minha conversa com as pessoas de qualquer jeito. Mas é difícil porque a mente não funciona direito. A mente não funciona direito. Não tem nenhuma mágica pra isso. Eu vou sempre ter uma coisa estranha com a socialização, independente do meu estado mental. Porque eu nasci desse jeito. Sempre fui desse jeito. Ele não escuta, só fala, acho que esse é o problema. Bem, isso interrompe qualquer conversa. Ele acha que sempre tem razão. Eu não acho que eu sempre tenho razão. As pessoas, o pai e a mãe, as pessoas às vezes acham isso. Eu não acho que eu sempre tenho razão. Nunca acho. Eu só ajo de uma forma assim. Às vezes, principalmente com o pai e com a mãe. Isso torna o diálogo difícil, ele só fala. Isso é verdade, tem que aprender a dialogar melhor. Kika conseguiu sentir os pensamentos de mãe. Imagino quanto teu coração está sofrendo. Mas tu foi muito mãe, calma, tranquila, dentro do possível. Que bom que ele está se expondo. Mas o Rafa está se esforçando. Parabéns pra ele. Estou orgulhosa dele. Tem que colocar isso tudo pra fora. Acho que isso é muito importante pra ele. É o desespero. Esse canal é o desespero. Eu cansei de ficar sempre agindo da mesma forma que eu agi. A tentativa de quebrar o ciclo de negatividade da vida. Valeu, Márcia. Pai, é isso aí, Rafael, conversando, se entendendo, compreendendo um pouco de cada um. Vamos lá pra frente. Sempre estamos contigo. Vocês estão. E é por isso que eu fico bravo com vocês. Vocês não precisam ficar tentando conversar sobre os meus problemas da forma que vocês fazem. Tentando dar dicas sobre coisas que não importam. A gente tem que conversar sobre coisas legais. Aí eu vou agir melhor com vocês. Simone, oi pessoal, adorei ouvir a conversa de vocês. O Tato falou coisas muito boas, de que quando tu puderes rever o vídeo, Rafael, talvez possas processar melhor. Porque muitas vezes é assim, temos uma opinião e achamos que é certa. Não acho que as minhas opiniões são certas. Eu só sei que algumas coisas são certas pra mim por causa do jeito que a minha mente funciona e elas se aplicam a mim da forma que elas se aplicam a mim porque eu funciono do jeito que eu funciono. E aí eles entendem isso como eu achando que eu tô sendo meio egoístão, ou egocêntrico, ou arrogante, mas às vezes a gente tem que ser assim. Às vezes a gente vê logicamente a coisa, porque eu moro aqui dentro, eles não moram aqui dentro. Mas a parte de ouvir as pessoas e conversar melhor com eles e ouvir mais eles, eu tenho que treinar isso, porque é bem difícil pra mim ter paciência com eles, com o pai e mãe. Mas quando outra pessoa fala suas ideias, dá conselhos que podem ser muito diferentes do que pensamos. Foi mal. Eu acredito nisso aqui. Ouvir coisa diferente é bom. Eu só não tenho muita paciência com o pai e com a mãe. Não é um defeito. Deve ser uma coisa de pai e filho. Na hora podemos até rebater, mas pode nos fazer pensar e tudo isso é aprendizado. Sim, isso é legal. Eu acho isso legal. Por mais que ali nos vídeos eu não demonstre isso, eu acho isso legal de pegar as opiniões diferentes e misturar e pum, a gente cria coisas novas com as opiniões diferentes. Muitos hábitos são mesmo difíceis de mudar, mas toda mudança só acontece se queremos mudar. E damos um passo de cada vez com constância, paciência, prosseguindo. Se um dia não deu certo, não abandonar toda a caminhada.
aceitar e recomeçar a caminhar. Esse que é complicado de ter os problemas psicológicos, é que o meu eu de hoje não é o meu eu de amanhã, e todo mundo, e assim é pra todo mundo, mas é como se eu não fosse a mesma pessoa, e é tudo uma bagunça maluca, e aí eu tô aqui isoladão. Então é bem difícil continuar. Mas agora eu achei a motivação do continue, então, de certa forma, tomara que funcione. Como tua alteração do sono não deu pra fazer ontem o horário, ok, muitos dias se não tem como resolver o meu sono, é impossível resolver o meu sono, não tem como resolver o meu sono, eu fico pior quando eu durmo normal. Eu durmo quando eu tenho sono, acordo e pronto, tem que ser assim. Sinceramente, eu acordei às 4 e pouco da... Não, acordei antes até. E aqui tô eu respondendo os comentários, agora são 6 da manhã, isso quer dizer que esse vídeo tá com 2 horas. Ou 1 hora e pouco. Prosseguindo nesse objetivo. E continua o processo. Como fazer vídeos. Era difícil, agora já está mais acostumado e à vontade na frente da câmera. E tentar coisas novas. Isso é muito legal. A minha capacidade de estar acostumado a falar na frente da câmera não evolui. Depende do meu estado mental. Eu posso estar mais tímido do que o primeiro vídeo que eu fiz. Amanhã, por exemplo. Não existe treinamento que faça eu evoluir nesse quesito, nessas coisas. É engraçado de pensar, mas é assim mesmo. Eu posso estar a pessoa mais tímida do mundo amanhã, como se todo o meu acostumado de falar aqui em frente de câmera e barará não significasse nada. O cérebro ele não muda as coisas só por causa que eu me exponho a elas. É muito engraçado isso. Mas tomara que quanto mais eu fizer, consiga quebrar isso também. Mas tem umas coisas que não importa como eu me exponha, quanto eu treine, não muda. A mente simplesmente volta. Por estado super tímido às vezes. É bem engraçado, deve ter nome pra isso. Também é um sintoma do transtorno esquizotípico, inclusive. Não conseguir treinar pra alguma coisa e não mudar nada. Especialmente com interações sociais, etc. Então falar numa câmera, de certa forma, é um certo tipo de interação social, se for parar pra pensar, certo? E tenta coisas novas para experimentar. Como teu pai disse, tenta cantar, quem sabe fotografar, aprender com ele, técnicas pode gostar. Ou artesanato da mãe. Nope, nada disso eu gosto, mas eu gosto, as pessoas pensam em não, mas eu acho legal experimentar coisa nova, assim. Isso eu acho legal. Criar. Pois se temos atividades que gostamos, acalmamos os pensamentos. Na verdade é assim a vida, né? A gente faz coisa para esquecer que a gente tá vivo. É bem engraçado se for parar pra pensar. A gente faz coisas pra esquecer que a gente tá vivo. É isso que eu faço com o computador, pra gente não pensar nas coisas. É engraçado pensando nisso. A gente tenta fazer alguma coisa pra esquecer que a gente tá vivo, pra esquecer dos problemas e parará. É por isso que eu acho legal dar um ensaio, ouvir música e me mexer daquele meu jeito descoordenado, porque superficialmente tudo passa. Mas é um tudo passa que não funciona. Não cura nada, né? As coisas que eu faço não aliviam nada, na verdade. Eu fico feliz momentaneamente e depois todas as coisas que estão me destruindo aqui estão ainda aqui. Eu gostei muito do papo e de conhecer melhor teu pai, pois mesmo sendo primos, não nos vemos há muito tempo. Um abraço aqui e siga abraçando quem tu gostas. O abraço é um local de paz e amor. Valeu, Simone. As pessoas se distanciam, né? A gente acaba. É assim que é a vida, é complicado. Cada um tem a sua rotina, as suas coisas pra fazer, as coisas que tá tentando fazer. A gente sempre tem um monte de coisa pra fazer, as pessoas acabam se distanciando. Mas é legal. Essa é uma coisa positiva da internet, pelo menos. As pessoas podem se comunicar de qualquer distância. Essa é a única coisa boa, positiva da internet, é isso, eu acho, né? Não, tem mais coisas positivas, mas tem muita coisa negativa também na internet. Mas é legal que a gente possa se conhecer e conversar, mesmo que a gente esteja distante. Valeu. Rafa, meu maior sonho é ver você bem. Quero que saibas que sempre vou estar aqui para ajudar você quando não quer me ouvir, mesmo quando não quer me ouvir. Filho, você tem que se permitir ser alegre, ter esperança, sonhar e correr atrás desses sonhos. Sei que não é fácil, eu sei das suas tristezas, seus transtornos, sua dor, que é minha dor também, então vamos caminhar juntos e encontrar a luz e a alegria de viver. Amo você muito, Rafa. Família sempre em todos os momentos. Basta estar aberto para coisas boas da vida para ser feliz. Sim e não.
tá aberto para as coisas boas da vida, para ser feliz, vai ajudar um pouco, mas não soluciona nada, porque no fim das contas é tudo aleatório e o resultado não, não é magicamente feito para você. Você pode só se dar chance de ter mais probabilidade de conseguir ver o lado positivo da realidade. É nisso que eu acredito. E é isso que eu tô tentando fazer com esse canal no fim das contas. Tentando me dar chance de tentar ser feliz, de tentar ver o lado positivo da realidade. Márcia, lindo te expor teu sentimento. Gratidão por lembrar da minha mãe Vitalina como uma avó. Mas foi. Quando eu vou reencontrar a Vitalina, depois que a avó morreu, a avó Helena, a Vitalina ficou como vó também. E a gente ia passear, e era divertido, a gente conversava e dava risada ali embaixo. Na vida. Então, eu tenho 3 avós. Ela te amava muito. Isso aí, Rafa. Curte muito os que estão por perto, principalmente os mais velhos. Não, Rafa, nada é aleatório. Tudo acontece como tem que acontecer. Aí depende da crença de cada pessoa. Eu olho para as coisas e vejo que é tudo muito aleatório. A gente não tem muito poder sobre nada, mas a gente pode aumentar nossas chances de ter algum resultado positivo para nós mesmos. Mas tudo é bem cruel e horrível na realidade. Tudo é bem aleatório. Muito aleatório. E talvez não seja. Eu não sei. Talvez seja uma mistura dos dois, quem sabe? Eu não sei a resposta pra isso. Não existe resposta pra isso, na verdade. A gente nunca vai saber de certo. Mas tem coisas que acontecem, sinceramente, que não parecem aleatórias. Tem coisas que acontecem que são muito, muito... Qual é a chance de acontecer, sabe? Pensando bem. Agora eu tô contra-argumentando eu mesmo. Eu acho que é tudo aleatório, blá blá, mas tem coisas que acontecem que não é possível que aconteçam e aconteçam. E elas acontecem e isso faz com que a gente acredite em algo, certo? Que tenha algo nessa realidade, que tenha alguma coisa, algum sentido para as coisas. E tomara que tenha, sinceramente, porque pensar nessas coisas me deixa bem triste. E nesse momento estou muito, mas muito feliz por tu estar conseguindo colocar esses sentimentos. Isso é muito importante. Amo ver teus vídeos, continua, isso faz bem pra ti. Mas acho que faz bem pra nós que te escutamos. Nos faz pensar sobre nossos sentimentos. Amo tu, beijo. Valeu, Massa, também te amo. Falar sobre sentimento é bom, eu acho, na minha opinião. A gente tenta ficar agindo como se a gente não fosse um robozinho social que funciona direito, mas no final, internamente, tá todo mundo passando por algum tipo de coisa, tentando questionar o motivo do porquê que eu faço isso e porquê que eu faço aquilo. Mãe, Rafa, como admiro esse amor, esse carinho que você tem pelos avós. E não só com os avós, com todas as pessoas. Você é um ser de luz, te amo muito, filho. Valeu, mãe, também te amo. Teu amor pelas vozes e tuas palavras tocaram minha alma. A gente se importa com eles, né? Amei esse evento, vocês deixaram tudo mais divertido. Valeu, Lela. A edição ficou muito massa, só pela próxima. Valeu, Guilherme. Essa festa é show, pai. Valeu, Tato. Isso aí, Rafa, busca a alegria de viver. Eu acho que eu respondi todo mundo agora, pessoal. Então é isso. Tudo de bom pra todo mundo. Obrigado por todo mundo que escreve coisa. Que tudo de certo pra gente. E não sei como finalizar. Valeu, tenha um bom dia. Boa tarde, boa noite. E no próximo vídeo é a verdade. Como eu me sinto quando eu deixo tudo sair. Tá bom? Tchau, tchau.